Boa noite. É com muita alegria que eu recebi o convite do Dr. Dorival para falar um pouquinho com vocês. Tenho convicção e certeza de que as vossas expectativas não serão atendidas na sua totalidade, mas eu vou procurar ser direto, claro, nas minhas ideias, ao menos eu vou procurar isso, porque como contador que eu sou um amante da matemática, da lógica, da estatística, e tem muito pouca coisa a ver com a religiosidade ou a espiritualidade, ao menos no primeiro momento. Então, o Dr. Dorival já me apresentou um pouquinho, como profissão sou contador, sou sócio da Legis, consultoria tributária, da Atlas Viagens, uma agência de viagens. Então, mesmo vocês não gostando de nada do que eu falar hoje, ao menos eu já fiz o meu comercial e para mim está tudo bem. Tá bom? A minha formação, então, espírita, ela começou há 13 anos. Na Sociedade Espírita Irmã Teresa, em Flores da Cunha, mesmo eu morando em Caxias do Sul. Fui até uma casa espírita porque a minha mulher, minha esposa, ela resolveu ou não conseguiu dominar o demônio que tomava conta do corpo dela. Incorporava à noite e eu tive que procurar. Até centro espírita eu fui. Até nisso. Meu pai até hoje diz que provavelmente eles fazem algum feitiço para nos manter dentro da casa espírita. Acho que é verdade. Porque de 13 anos para cá eu continuei estudando, dentro das minhas limitações, logicamente, mas a minha formação cristã ou religiosa, vamos dizer assim, é dentro da doutrina católica, apostólica, romana. Fiquei 8 anos, das 6 da manhã às 10 horas da noite, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Então, em horas, eu diria que um número bastante grande de... Então, já rezei bastante, já estou com o meu futuro garantido, muito terço, muita... O caminho já está garantido, não sei nem por que eu estou nisso aí ainda, né? Então, o que tem de diferente entre catolicismo e espiritismo? Não querendo fazer de maneira nenhuma qualquer ligação ou não com relação a críticas, nada disso é o que me interessa. A nível de conhecimento. O que uma faz e o que a outra faz de diferente? Eu, como sou um cara muito modesto, eu diria para vocês nesse momento que eu sei tudo, ou quase tudo, de catolicismo. Tem dúvida? Pode fazer qualquer pergunta dentro da doutrina católica que eu respondo. Alguém tem alguma pergunta? Doutrina católica? Se não, eu tenho. Oi. Por que eles falam ressurreição e não... Reencarnação? Porque reencarnação não existe, minha filha. Mais alguma pergunta? Porque não é bem essa a resposta. A resposta é: isso são os mistérios da nossa fé. Tá? Próxima pergunta, se alguém tiver. Né? Por que um nasce rico, outro nasce pobre, um nasce aleijado, o outro nasce com saúde? Essa é fácil também. São os desígnios de Deus. E não faz parte da nossa natureza querer saber essas coisas. Certo? E pode fazer pergunta para mim à vontade. Respondo todas. Por que medida o meu pecado, a minha culpa? Também, isso aí é porque foi inventado assim e não é para você começar a discutir essas coisas aqui. Tá? Não, tem toda uma lógica desde o início, um modelo de... A culpa gera a confissão, que gera domínio. Aí o assunto é bem mais complicado.
Outra pergunta que eu faço também, no creio em Deus Pai, eu digo o seguinte, ó, eu creio na ressurreição da carne, parecida com a tua pergunta. Carne? E eu vou responder para vocês, o quê? Isso é um mistério da nossa fé, não queira se meter nesses assuntos aí. O que precisamos é ter fé. Precisamos ter fé. Eu, como matemático, meu ídolo é São Tomé. Lógico, eu preciso saber o que está acontecendo. Errado ou certo, não é esse o problema. E a doutrina espírita? O que tem de diferente, então? Eu garanto para vocês também que o Dr. Dorival tem muito mais dúvidas do que eu em doutrina espírita. Estou modesto hoje? Divaldo Pereira Franco, eu garanto para vocês que esse homem tem muito mais dúvidas do que eu. Concordam? Será que é verdade? Por quê? Eu, da maioria dos assuntos dentro da doutrina espírita, não sei nem fazer pergunta. Que dirá saber o assunto. Então, o que muda? Na maioria das religiões, e eles fazem questão disso, limita o campo de conhecimento. Isso é, eu tenho um início da minha catequese e eu tenho um fim dela. E o fim dela, o que é? A fé. Os mistérios da fé, os desígnios de Deus. Assim Deus quis, Deus quer ou Deus não quer. Concordam? O que acontece na doutrina espírita, principalmente, se muda a amplitude. Eu começo a conhecer e não paro mais. Não tem como parar mais. Por quê? Porque não existe mistério da fé. Aquilo que é considerado mistério, eu quero saber. Não sabe, por enquanto? Então vai saber. Vai procurar. E nunca se contentar com os mistérios. Eu não quero mistério. A doutrina espírita não quer mistério. Tem uma propaganda da Futura que diz que não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas, uma frase de Albert Einstein. Mais ou menos esse é o conceito que eu entendo de doutrina espírita quando eu resolvo ingressar nesse mundo. E provavelmente o que faz vocês estarem aqui nesse momento é exatamente assim, ó. Exatamente isso. Em matérias de conhecimento, dentro da doutrina espírita, eu vou dizer uma experiência, né, que eu tenho visto em algumas casas espíritas. Nós temos que ter algumas atenções. Tá? 2 detalhezinhos. 2 só, que eu vou comentar hoje. Primeiro, manter o foco. Manter o foco naquilo que para mim é importante nesse momento, naquilo que neste momento eu sou capaz de assimilar, para não precisar responder da forma que eu respondia antes, que isso é um mistério. Eu não sei, é um mistério. Não, eu não sei ainda, não estou preparado para saber. Foco naquilo que a gente quer. E a segunda, ética naquilo que tu vai fazer, e vocês vão ver que é muito ligado uma à outra. Para começar a falar em foco, eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre a influência de Órion sobre a nossa saúde física, nossas doenças, nosso corpo. Quero falar um pouquinho também sobre as Pleiades e a contribuição dos arcturianos na nossa civilização. Até onde a nossa civilização hoje está, onde está, por culpa dos arcturianos. E o terceiro assunto que eu quero falar para vocês é sobre o cavalo marinho. O cavalo marinho, vou começar pelo terceiro. O cavalo marinho é o único animal em que quem engravida ou quem cuida dos seus filhotes é o macho e não a fêmea. Ok? Sabiam disso? Sim, e aí? E aí? Onde é que agregou algum conhecimento? A não ser que eu for um oceanógrafo ou estudar essa área. Não é importante, claro que é todo conhecimento. Antes de continuar, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo uma apologia à burrice aqui. Tá? Conhecimento é bom em qualquer momento. O que eu quero falar aqui é o foco naquilo que a gente quer neste momento. Falo isso porque eu tive mestres dentro da doutrina
espírita, pessoas que mais estudaram, que mais estudam, que leram todos os livros que a biblioteca de uma casa possa conter, e é uma pessoa que não consegue ser nenhuma pessoa dentro da casa. É o isolado, é aquele que não participa de uma energização, por exemplo. Não está por quê? Porque ele sabe mais que todo mundo. Falta de conhecimento. Outro mestre que eu tive, professor de doutrina espírita, trabalhava numa agência de um banco, está respondendo o processo por robô. Outro ainda, pessoas que leem, não estou falando de nós aí, estou falando de pessoas gabaritadas, que estudaram muito. Outro foi preso por porte ilegal de arma. Pode acontecer com qualquer um de nós, não pode? Desde que ande armado. Outro separou-se, ok, não deu certo o casamento. Um mês depois, postou no Face, novo amor, hoje completando 1 ano de relacionamento. Significa o quê? Coisa a ver com a vida dele? Claro que não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, o estudo, a leitura em si pode não significar nada se não tiver acompanhado de outras qualidades ou outras atividades. Já ouviram falar do chá? A competência para qualquer atividade que a gente queira fazer tem que estar acompanhado de conhecimento, da habilidade e da atitude. Conhecimento sem atitude é um perigo. Conhecimento sem atitude é um perigo. Hitler, faltava conhecimento para aquele homem? Dentro da casa espírita, isso que eu quero dizer para vocês, não é diferente, ou pode não ser diferente, se a gente não fizer esse estudo junto, esse crescimento junto. Conhecimento é saber só. A habilidade é saber fazer, aspectos técnicos daquilo que tu quer fazer. E as atitudes é o querer e como é que eu vou fazer isso. Aí vem a ética. O Carlos Barradas, ele será um dos palestrantes do congresso da UX, ali na UX. Ele é um cofundador da Casa do Jardim, a casa que deu origem à apometria. E no primeiro encontro de apometria, esse que teve ano passado aqui, da UGEA, onde foi criado o nome UGEA, as cores, tudo. Esse cidadão, ele falou essa frase aqui, ó, nas suas colocações. Cuidado, pessoal, porque a apometria é poder. Como cuidado? Não é bom a apometria, então? Nós temos todo mundo aqui fazendo um curso de apometria e eu venho aqui atrapalhar o negócio? A apometria é poder. Quando tu menospreza as atitudes e age muito nos aspectos técnicos de qualquer coisa. Quando isso acontece, começa a aparecer sinais de arrogância. Pessoas que estudam, pessoas com 20, 30 anos de convivência espírita. Como assim? Como assim? Arrogância, uma pessoa que lê parte do Evangelho, os ensinamentos contra isso aí. Como é que uma pessoa se deixa levar? Porque se deixa levar. A questão do livre-arbítrio, que provavelmente nós voltaremos a falar aqui, eu espero que sim, no primeiro encontro foi falado, não, a apometria não interfere no livre-arbítrio das pessoas. Não, se eu não quiser. Se eu sei fazer isso aí, por que eu não vou fazer? Por que eu não posso usar o hipnotismo? Lá fora, eu tenho conhecimento, ó, vou te hipnotizar, quer dizer, vou usar o meu conhecimento para suprir os meus interesses pessoais.
Então, conhecimento sozinho é uma porcaria. Nossa, ninguém tinha ouvido falar isso ainda. A apometria realmente é poder, sim. A apometria é a ferramenta que nos permite ajudar, que nos permite ser ajudado e que nos permite transformação. Agora, como é que eu posso ajudar alguém se eu não consigo entender as pessoas, não consigo nem ver o problema das pessoas? Não quero ver o problema das pessoas, não quero nem escutar. Olha lá, vem o chato do cara me falar de novo, chorar as pitangas. Como é que eu vou me transformar? Feito. Os outros todos não, eu vou me transformar porque eu preciso transformar vocês. Então, enquanto eu não souber das minhas deformidades, não há transformação. Eu vou usar a apometria para quê? Eu vou usar meu conhecimento para quê? Tem esse carinha aí, Paulo Pizarro. Ele é um psicossocial famoso, desencarnou agora em 2011, é de Porto Alegre. Conhecimento muito grande de neurolinguística. Ele fez um estudo que eu gostaria de passar. Consegue visualizar essas questões para nos facilitar a nossa vida diária e o nosso trabalho dentro da apometria, dentro de uma casa espírita. O estudo dele diz o seguinte: nós todos podemos nos enquadrar em apenas 4 quadrantes ou 4 tipos de pessoas, mais ou menos isso. Ele chama de Q1, Q2, Q3 ou Q4. Todos nós somos um desses 4. Então agora o exercício que eu queria propor para vocês é cada um se achar ali dentro. Onde é que eu me enquadro para mim poder mudar? Se é que eu preciso mudar, não sei que eu não preciso mudar. Então, se eu precisar mudar, eu preciso saber onde é que eu estou. E escolha uma vítima. Pode ser o chefe é muito bom de fazer isso. Pode ser o colega, o amigo que está do lado. Eu não, pode ser o Dr. Dorival. Né? Pode pegar ele para ver onde é que ele se enquadra. Então, enquanto eu vou colocando aqui, vocês tentem se enquadrar em um desses quadrantes e enquadrar alguém. Pensem em alguém. Como exercício. Né? Não tem nada a ver com evolução. Então, o Q4 é superior evolutivamente do que o Q1. Não. Ou ao contrário. Não é, o cara tem mais moral, menos moral, o comportamento nesse sentido. Nada espiritual, ele é muito mais espiritualizado ou menos espiritualizado. Não, é só uma questão de comportamento, porque depois a gente vai entender por que é bom a gente conhecer. Por que é interessante eu falar com uma pessoa 5 minutos com ela, ou nem. Às vezes a postura da pessoa já se entrega, já me diz que quadrante é. Não para julgar, não tem objetivo nenhum de julgar ninguém, mas para mim saber o que eu posso fazer de melhor para ajudar essa criatura, ou ser ajudado. Tá? Então, Q1 é um carinha que não tem problema de autoestima, não chega a ser um problema. Ele se gosta, ele se ama, porém, os outros não têm o mínimo de respeito. Alguém se achou aí? Não, né? O Q2 é o cara que tem uma autoestima legal, tranquila, e tem um respeito muito grande pelos outros. Todo mundo se achou ali. Né? Todo mundo ali, ó. Q2 é o simpático, cara agradável, né? O Q3 é um cara que está com autoestima muito ruim, mas ele respeita os outros. É fácil conviver com essa pessoa na sociedade. Em compensação, o Q4, autoestima baixa, respeito pelos outros, pior ainda. Deu para ter uma visão do que são os quatro
4 modelos mentais. O Q1. Eu me amo, sou bom, sou forte, e vocês são meia boca. Vocês são tudo mais menos, são fracos, todo mundo é mais fraco que eu, aquele negócio todo. O Q2, eu sou bom, eu me aceito, eu sou um cara legal, sou um cara simpático. E vocês também, dá pra gente fazer um trabalho muito bom, porque o grupo inteiro é um grupo bom. Eu consigo olhar para vocês e ver, ó, esse grupo aí é legal, eu estou num grupo bom. O Q3, eu não sou lá essas coisas, eu sou muito limitado. Tenho problemas sérios de saúde, minha inteligência não é muito boa, mas o outro é. Então eu não consigo me encaixar com vocês aqui porque eu acho que vocês são melhores do que eu. O Q4, eu não me gosto, não me amo, sou fraco, sou doente. E vocês também são tudo, tá? E tem mais uma coisa, vai piorar ainda essa situação aí. Tá? Ok? Alguma semelhança com o meu desenho feio ali, com a aula da dona Lucy? Quem é que está na parte da casinha e quem é que está na parte do telhado dos nossos chácaras? Onde é que vence o egoísmo, o orgulho e a vaidade que ela colocou? Se não nos quadrantes de baixo, onde o respeito aos outros é problema, é menor. Como é que se forma? Como é que se cria um Q1? O Q1 é aquele desde pequenininho, os pais, e aí vem o papel nosso como pais, como avós, como você é um campeão, você é inteligente, você tem o meu sangue, você é orgulho da família, linda como a vovó, puxou o papai. Em compensação, não se misture com aqueles lá, são negrinho, aquela pobreza lá na favela. Olha aquele cara gordo que é um porco, quer dizer, eu começo a menosprezar a característica dos outros. Questão da raça, questão do trabalho, da posição social, a gente vai incutindo desde criancinha esses sentimentos. O que vale para um Q1? Poder, dinheiro, ascensão social. Conhece alguém? O Q1 grita, o Q1 desdenha do outro, lógico. Todas as características que o outro tiver inferior à minha, mesmo eu sendo gordinho, mas não sou careca, vou achar um careca e dizer, ó, como é que é o aeroporto de mosquito? Quer dizer, vou achar algo negativo no outro. Esse é o Q1. O Q2, como é que se forma o cara simpático, aquele que respeita, se gosta e respeita os outros? Ele é treinado a repartir as coisas desde pequenininho, é elogiado, você é caprichoso, confio em você, muito legal o seu desenho, quer dizer, os elogios. São ensinados a levantar, respeitar os mais velhos, por exemplo. Aqui alguns exemplos só. Usar as palavrinhas mágicas, muito obrigado, por favor e tal. O que vale para um Q2? Busca da felicidade, a tranquilidade, o amor, o respeito. Isso tudo que a gente quer ser. Quer que os outros sejam. Que atitudes tem? Não reclama, ele resolve, ele acalma, acalenta, assume os erros e resolve. Alguém se achou aí? Por enquanto? Q3. Essa criança só me dá despesa. As estrias foi desde a gravidez do... Nem parece que é o meu filho. Ler poesia e... Só pode ter puxado o pai. Isso falando, a mãe falando, né? Lógico. Puxou teu pai mesmo, para não prestar para nada. E fortalece o lado negativo. E aí vai criando essas criaturinhas. Vão sentir invejas. Vão viver de sonhos, que a realidade não é legal. E vão precisar de muita atenção.
Atitudes. Então sempre vai ser o cara carente. É aquele chato que vai vir chorar as pitangas para vocês. É esse. Nada vai dar certo. E sempre deprimido. Mas os outros são melhores. Ele respeita, ele gosta, ele se acha inferior. Então, por que os meus pais não são iguais? Os pais dela que são legal. Carro bom é o do fulano. Todos os meus amigos estão melhor do que eu. Aqui o Facebook ajuda uma barbaridade. Eu nunca vi alguém chegar no Facebook de manhã e colocar, levantei com dor de barriga hoje. Não, hoje eu tenho um prato de não sei o que, fui jantar não sei aonde. Deprime muito mais os outros. Então, porque eu vejo só o lado bom das pessoas e não o lado negativo. Computador, Deus me livre. Não é comigo, não gosto de tecnologia, eu não gosto disso, eu não sou capaz de fazer isso. Esse celular aí que a gurizada gosta, eu não... Né? Chama socorro porque eu não sei. Se eu ganhasse na Mega Sena, vocês iam ver como ia mudar. Isso é difícil, tudo é difícil. Tudo eu não vou conseguir. Mas eu estava pensando um negócio. Essa noite eu não consegui dormir direito, porque todos os que vieram aqui fazer as suas colocações receberam aplauso no final. E a minha preocupação é, e se ninguém me bater palma, o que vai ser de mim? Aí eu pensei, eu tenho um monte de meu pessoal lá de Flores da Cunha. Quando eu disser assim, muito obrigado, vocês começam, os outros vão pensar, foi só eu que não gostei. Vamos fazer um ensaiozinho? Então, foi um prazer ter estado com vocês. Muito obrigado. Aê! Tá, isso aqui tinha gente dormindo. Tá. Como é que se forma um Q4? O Q4 é complicado. A criança aí já começa com maltratos. E aquelas frasezinhas básicas. Tua mãe te estragou, teu pai te estragou, sei lá. Vai acabar que nem teu pai. A culpa é da professora. Meus filhos não conseguem estudar, não conseguem aprender porque a professora é não sei o quê. E ele vai escutando e vai assimilando isso aí. Nunca a culpa minha, sempre a culpa dos outros. O governo não está fazendo nada por nós. O jeito é sair desse país. Quer dizer, uma pessoa que cresce ouvindo comentários, como é que ela vai ser positiva? Como é que ela vai ser um Q2 no futuro? Não confia em ninguém. Não se ama, não ama ninguém. Né? Não respeita limites. O mundo está errado. A culpa da minha infelicidade sempre é do outro. Ou é minha esposa, meu marido. Tudo conspira contra eu. É aquele cara que vai jogar uma partida de futebol e depois diz, olha, se não fosse o goleiro eu tinha enfiado uns 10 gols. Então não é porque eu sou ruim, é que o goleiro era muito bom. Então, achar a culpa para os seus erros. Quais são os valores que ele preza? Poder e força, tudo que ele não tem. Tem umas qualidades do Q4 aí. O cara normalmente é rabugento, está reclamando de tudo, lógico. É um cara um pouco vingativo, é um cara ditador, covarde, inseguro. Ninguém se achou aí, lógico que não. Eu não. Eu tô fora desse negócio aí. Graças a Deus que não existe alguém que seja Q4 puro, Q3 puro, Q1 puro. Mas uma dessas qualidades aqui vai chamar a atenção, vai se fazer presente na pessoa. Então é fácil tu distinguir o modelo de cada um. De novo, se for para fazer isso para julgar, então não faça. Agora eu quero passar para vocês o que se faz com essa informação agora. Conseguiram se enquadrar? Cada um achou onde está? Q2 não vale. Tá? Ou aquele que vocês escolheram, conseguiram ter uma ideia de qual quadrante ele é, para que a gente possa agora ver o que a gente faz com essa informação.
Não adianta eu saber e não fazer nada. Então, mais uma dica aqui de como reconhecer. Digamos que 10 anos que eu não vi um amigo, cheguei para ele, vou cumprimentá-lo, que bom te ver depois de tanto tempo, como é que tu tá, homem de Deus? O Q1 vai dizer o seguinte, tô bem, cara, pô. Mas você tá meio gordinho, né, tchê? E eu sou diretor agora, fui promovido. Tu continua naquela mesma porcaria lá? Isso é, olha o que ele faz. Ele leva. Conhece alguém que faz isso? Tá velho, hein, meu? E esses cabelos brancos aí, como é que... Né? O Q2, ele vai receber a mesma pergunta. Como é que tu tá? Tu tá bem? Tô bem, vejo que tu também tá bem. Que bom se encontrar. E fica nisso. Nenhuma desqualificação da criatura. Por natureza. O Q3? Cara, eu não tô bem. Tive semana passada uma gripe. A família briga, eu tô com os problemas familiares. Tô para perder o emprego. Mas você está bem e que bom que você está bem. Então não está de todo mal, né? E o Q4? Eu tô uma porcaria, tô péssimo, dói tudo. Tô na pior. Mas todo mundo está assim. Com essa crise também, quem é que não... Né? E vamos sair como dessa crise? Não tem como sair, né? Com esse governo, do jeito que tá, Lava Jato, não sei o quê. Vamos sair como? Não vamos sair. Porque 4 não vai sair. Como é que cada um enxerga os seus talentos? A sua capacidade? Por exemplo, num grupo de trabalho de apometria, ou um grupo de estudo, um grupo de trabalho na empresa que vocês trabalham. Como é que reage cada um? O Q1 acredita que ele é o melhor, lógico. Não sei nem o que eu estou fazendo com você. Eu merecia coisa melhor. Bem claro. O Q2 acredita que ele é bom, tem capacidade, tem condições, vai fazer um bom trabalho. Junto com os outros, o trabalho será melhor ainda. O Q3 é aquele que o médium incorpora. Vai tu. Eu não, esse aí eu não sei. Eu acho que eu não tenho condições. E é aquele que se esconde um pouquinho, porque o outro é melhor que eu. Os outros são bons, eu não. O Q4, eu não tenho condições de fazer isso aí. Mas também, o grupo todo é fraco, eu vou fazer o que lá? O que adianta eu saber? O que adianta eu aprender apometria, depois me mete lá no grupo de Flores da Cunha, que são todos uns pangaré? Mais ou menos esse é o pensamento de um Q4. Isso é, eu não... Mas também ninguém rende, então tá tudo bem. Aqui saindo um pouquinho fora do assunto. E o casamento, como é que é? 2Q1, casando. 2Q1. Fica junto, dá certo. Né? Até que um não queira tomar o lugar do outro, uma questão de luta de poder dentro do casamento. Então o impulso sexual financeiro, estão indo bem os dois, tal. Toca a vida. 2Q2 casando? É o casamento feliz, instável, tranquilo, respeito. Quando a gente diz lá o casalzinho de velhinho com 90 anos, fazendo 70 de casado, pergunta para o segredo, é o respeito. Respeito, a palavra que nós estamos usando aqui, respeito. 2Q3. 2Q3 pode dar certo também, que os dois ficam um querendo agradar o outro, tu é melhor que eu vou agradar para ela não fugir e vice-versa. Então vamos se ajeitando aí, vamos vivendo. E 2Q4, casando, tira as facas. Não tem condições, não tem? Eu não presto, tu não presta também. Quer dizer, primeiro, no casamento já vai dar problema. 1Q2 com qualquer outro tipo.
Pode dar certo, depende da intensidade. O cara é um Q2 casou com um Q4 lá. Depende da intensidade, da chatice do cara, do grau, da doença, né? Depende, pode dar certo. Um Q1 com Q3, um bate, o outro apanha e pede desculpa, um maltrata, o outro chora e vive feliz da vida o resto da vida. Como convencer? Agora vamos para uma parte um pouquinho mais prática no nosso dia a dia, desde pedir dinheiro emprestado até um trabalho sério. Lembre-se que doutrinar numa mesa mediúnica é a arte de convencer. Então como é que eu convenço? O Q1, a palavra básica, bajulação. Aí vamos dizer, peraí, eu tenho que numa mesa mediúnica, a hora que eu vejo que o encosto é um Q1, eu vou ter que bajular, mas como tu é lindo. Mais ou menos isso. Eu tenho que usar a força dele, para transformá-lo. Como é que eu vou convencer uma pessoa a me ajudar ou a fazer qualquer coisa? Eu tenho que partir da bajulação. Experimentem desafiar um cara desse para vocês verem. Quanto tempo vai demorar um convencimento em um atendimento? Ou, que nem eu disse, desde pedir dinheiro para o cara, chega lá e desafia ele. Não, tu, meu amiguinho, que tu é muito melhor do que eu. Então vamos, uma pessoa boa. Se não é tu para me ajudar, não é mais ninguém. Então o cara se derreteu. Já conseguiu o que tu quer. Então, precisa de uma pequena dose de bajulação. Se eu chegar lá já de cara, olha a dificuldade que vai acontecer. Experimentem para ver. O Q2. O Q2 eu quero alguma coisa dele, eu preciso dele para alguma coisa, eu quero doutriná-lo, qualquer coisa que eu vá precisar. Objetividade. Pede ajuda, diz para que é, não precisa bajular, não precisa gritar, não precisa fazer nada, porque ele vai entender. Ele te respeita. Ele acha que ele é capaz e te respeita. Então, qualquer coisa que tu fizer, Q2 é tranquilo. Q3, meu amiguinho, autocompadecimento é a linguagem que ele entende. Você que tem mais talento do que eu, pode me ajudar. Eu sozinho não vai dar. O cara se quebra para te ajudar. O Q4, dependência. Tem que usar a linguagem que ele conhece. Meu caro amigo, eu dependo de você. Preciso de ti demais. Facilita a tua comunicação, facilita o teu objetivo. Num atendimento fraterno, onde quem vem ao vivo, não encosto. De cara você pergunta, tudo bem, né? Tem que descobrir em 2 perguntas, que demora 15 segundos, você já tem que ter uma ideia. Tem um Q1 na minha frente, ou está aqui um Q3 na minha frente, como é que eu vou conduzir a minha conversa com ele? O Q1 ele vai sempre procurar ajuda quando está se sentindo ameaçado, é só por isso que ele vai numa casa espírita. A empresa dele começou a dar problema, tem como dar um jeitinho aí para salvar a minha empresa, salvar a minha posição, está ameaçada. E eu vou dizer o que para ele? Sim, nós vamos fazer uma apometria para ti. Como é que é a história lá? Pegou drogado lá, meu filho foi pego traficando. Vem pedir uma apometria. Apometria? Se enquadra? Aqui nesse caso se enquadraria uma apometria para o cara? Esse é o cara que vai numa casa espírita, vai chegar aqui no Jordelino Ramos e vai dizer: aquela casa é muito fraca. Eu vou ter que procurar uma mais forte por aí. Não resolveram o meu problema. Por quê? Porque a mudança precisa acontecer no seu comportamento e isso ele não vai admitir nunca. Então esse é o mais difícil que tem para se tratar em qualquer situação, vivo ou morto. Isso é, encarnado ou desencarnado, como obsessor ou como atendimento fraterno. Esse é a pessoa com o maior índice de não atendimento, ou o resultado negativo num atendimento.
O Q2, ele vai procurar uma casa espírita, principalmente para os outros. Ele vai chegar lá dizendo, ou ele está com algum probleminha de saúde e tal, ou, tem um problema lá que eu quero resolver, vocês podem me ajudar. Aí depende do caso, aí se entra com uma cromoterapia, uma limpeza na casa, aí depende do caso. O Q3 vai aparecer para nós sempre com depressão. Nada dá certo na minha vida e tal. O que se faz com uma criatura dessa? Tentar aumentar a autoestima, dizer que é lindo, que é bonito, que é inteligente, e vamos tocar a tua vida para frente, e dependendo do caso, pode ser feita apometria ou limpeza, aquilo que for necessário. O Q4 vai aparecer na nossa casa com problemas de relacionamento quase sempre. Por quê? Porque ele não consegue se relacionar com ninguém. Lá em casa tudo briga, só eu que não. Pai briga com a mãe, o filho briga com não sei quem, depressão também. O que se faz com uma criatura dessa? A mesma coisa. Elevar um pouquinho a autoestima, orientação, apometria, aquilo que for necessário. De novo, estou preocupado com as palmas. E foi um prazer ter estado com vocês, então, muito obrigado. Aê! Obrigado. Num atendimento de apometria. Antes era o vivo, agora é o morto. Agora é o encosto. O encosto. Não, encosto é feio, né? Vamos dizer, chamar de entidade. Entidade também tá um nome meio passado já, né? Obsessor. Obsessor Q1. Isso, num atendimento que normalmente me ajuda. Quanto tempo deve demorar? Não é regra, mas um atendimento de apometria, sei lá, 5 minutos, 3 minutos. Então eu não tenho tempo de ficar questionando ele para ver o que ele acha da vida, porque eu tenho que descobrir na abordagem. Quando ele me apareceu, eu tenho que descobrir o que é esse tio aí para mim saber para que lado eu corro. O obsessor Q1, independente da situação dele, ele vai entrar com soberba. Vai provocar. Já passaram por situações assim? Eu quero falar com o chefe dessa casa, não contigo. E tu diz o quê? Eu sou o chefe, quero ver quem é que manda aqui. Isso? Desafia ele e você vai ver o que vai acontecer. Quanto tempo você vai demorar? Ou o que você vai ter que fazer depois para corrigir o mal feito? Cara, mesmo tu sendo superior a mim, olha outra coisa. Não desafia o cara ou a cara. O obsessor Q2. Esse é molezinha, esse é o que eu quero atender, só isso aí. Na minha mesa lá eu só quero Q2. Vamos fazer uma triagem antes. Para mim vai esse aí. É o cara que vai acatar, lógico, ele respeita, ele sabe que precisa, ele entende a situação. Esse é o mais tranquilinho. O obsessor Q3 é aquele cara que, como é que eu vou sair desse inferno que eu tô com tudo que eu já fiz na minha vida? Tu não sabe o que eu já aprontei nessa minha vida. Sentimentos de culpa. Aí tu indica dá uma orientação para ele, mas eu não sei se eu vou conseguir. Vai que dá. Que tipo de atendimento, que resposta nós temos que dar para essa criatura? Começa com a autoestima. Faz qualquer coisa. Usa uma das 13 leis da apometria que nós já vimos, para tirar o cara desse marasmo. Tira ele daquela vibração, aumenta a autoestima e depois faz o que tiver que fazer. O obsessor Q4 é o dependente. Aqueles casos que o cara não quer sair porque tem apegos,
Está lá na casa, o noninho está lá na casa do depressivo, letargia muitas vezes, há anos vivendo uma situação triste. O que se faz também? Manda para um reiki do além, manda para uma cromoterapia do além, independente se é uma abertura de frequência com um vivo ou com um morto, não muda nada. Então precisa fazer isso aí. Como é que eu vou aumentar a autoestima de um Q1? Qual é a diferença entre aumentar a autoestima de alguém e bajular alguém? Isso nós temos que ver, depende do caso. Uma pessoa muda? Eu cheguei à conclusão que eu sou um Q4, por exemplo. Eu vou eternamente ficar dentro desse quadrado, eu não saio mais de lá. Lógico que não, senão não haveria evolução. A evolução está justamente em eu sair de uma situação que eu estou para uma situação que eu quero estar, que eu preciso estar. Isso é evolução, isso é. Então, quando eu me senti num quadrante que não Q2, o meu objetivo é chegar lá. De que forma? Melhorando a minha autoestima e principalmente o respeito. Conhecer o quadrante do outro serve, então, curiosidade, para fazer gozação. Ou se é o quê? É um Q1 mesmo, esse cara aí. Serve para isso? Para julgamento? Ou serve para aumentar a nossa capacidade de fazer algo por aquela criatura? Eu conheço não. Eu imagino, pelo menos, eu sei qual é a reação dele, dependendo daquilo que eu vou fazer. Se eu vou desafiar um cara, depende de quem eu posso, depende de quem eu não posso. Desafiar, que eu digo, às vezes, um pequeno comentário. Não estou falando em fazer grandes. Eu preciso saber o tipo de pessoa para mim saber que tipo de tratamento dá para ele. Controle das emoções e a arte do convencimento. Facilita a minha vida, então, se eu conseguir entender isso aí. Em poucos segundos. Não é poucos minutos, não tem esse tempo. Que nem eu falei, às vezes a postura de uma pessoa. Donald Trump. Alguém arriscaria em dizer qual é o quadrante que ele se encontra? Sem ouvir falar, que eu não falo e não entendo inglês, não sei o que ele diz. Vamos supor. Postura. Legítimo. Respeita os outros? Tem problema de autoestima? Então, serve para isso. Na hora que eu for abordar para ajudar, olha bem o que eu estou falando, não para criticar, para ajudar a criatura. Se eu souber disso, eu saio com um passo à frente. E meu trabalho será facilitado. Inteligência é a capacidade de resolver problemas diante de novas situações. Isso é, você está sentada numa mesa mediúnica, cada um que chega é um problema diferente. Ele te apresenta um problema diferente. E ele está dizendo o seguinte, ó, eu preciso usar a inteligência agora. Preciso usar a intuição, preciso usar tudo. Começa usando a inteligência para mim resolver, ou tentar resolver um problema meu ou de um terceiro. Diante de cada situação que me aparece. Se vocês assistirem ou já trabalham, vocês vão ver que é tudo muito parecido. A orientação que tu dá é muito parecida de um para outro. Com algumas diferenças, com alguns conceitos abstratos que tu já tem que ter percebido na hora que tu abordou o cara. Tu não pode dizer a mesma coisa para a mesma pessoa. Eu não posso chegar para uma pessoa e eu preciso de uns troquinhos emprestados, eu vou chegar para um Q1 e dizer, ó, vou chegar para ele, eu tenho que saber. Ele é um Q1, então eu preciso chegar, de que forma eu preciso chegar. Para tudo na vida. Então, como eu falei antes, dentro de um trabalho espírita ou fora de um trabalho espírita, me facilita a minha vida.
Essa frase também é do Paulo Pizarro. E foi um prazer ter estado com vocês e ter me dado essa oportunidade. E muito obrigado. Agora ninguém bate, ó. Agora... a gente... Não, mas também. Obrigado. De católica eu estou aqui para responder. Olha. Sobre católico, né? Porque a situação pode exigir. Isso, não, na verdade, eu me sinto bem no meu trabalho e eu respeito todo mundo que está comigo, entendeu? Acho que por exemplo, em casa, eu posso ter uma situação. Sim, vai depender muito do grupo que está contigo. Mais ou menos assim, ó, se tu vai se sentir bem aonde? A tua convivência. Já em casa. Muito bem. Claro que varia no meio onde tu está. Pode ser que tenha. O que eu quero dizer aqui é: o teu quadrante vai te entregar. Agora isso. E agora? O teu para então aquilo que eu te falei é
Não, mas é... De fazer sempre que a minha... É que mortal, batata. Faz isso aí, tu vai ter que programar como é que tu vai abordar a pessoa. O chefe, faz 5 anos que tu não me dá aumento. O que passa pela cabeça dele? Chegou com isso? Queimando cebola. Chegou desafiando. Então, diferente, cara, tu que é o benevolente, sei lá, faz qualquer coisa, mas não desafia o cara. Usa aquelas expressões de cada um, cada quadrante tem o me socorre, me ajuda, depende da posição, vamos dizer assim, existencial do cara. Chega pro cara e diz assim, mas tu é tão chefe, tu é tão bom, que eu duvido tu me negar. Tem mais chance de chegar lá. Tem mais chance. Agora, chega para um Q2, o cara simpático, aquele que respeita, respeitador, ele se gosta, e tu chega lá bajulando ele. Enquanto tu tá bajulando, ele tá pensando, cara, puxa a sala. Sentiu a diferença que quando tu aborda uma pessoa, tu tem que saber com quem tu tá lidando.